que hoje vai falar sobre as fobias. Estima-se que 10% das pessoas do mundo sofram de algum medo aterrorizante. Gente que precisa desenvolver técnicas de autocontrole para não se desesperar diante de coisas ou objetos que para elas representam uma terrível ameaça, como mostra a reportagem de Samara Bastos. Você tem medo de quê? Quem vê Johnny Depp atuando nem imagina que o ator tenha medo de palhaços. Isso mesmo, Johnny fica assustado quando vê um, mesmo que seja pela televisão. Já a elegantérrima Nicole Kidman não pode ver borboletas. Em uma entrevista, a atriz americana disse que até acha as borboletas bonitas, mas bem longe dela. E ela não é a única a ter aversão a bichos que voam. Scarlett Johansson tem pavor de pássaros. A explicação dela é que esses animais carregam coisas no bico e dão rasantes que deixam a atriz apavorada. O céu não é problema para a Taylor Swift. A cantora tem medo de ouriço do mar e já disse que não entra na água se houver possibilidade, mesmo que remota, de ter algum ouriço. Parece coisa de criança, mas ter medo de escuro tem até nome. É a escotofobia. E a cantora Katy Perry sofre com essa fobia. Katy diz que só dorme com a luz acesa, porque na cabeça dela, coisas ruins acontecem no escuro. A fobia é um medo quase que irracional de algum animal, objeto ou situação que represente pouco ou nenhum risco. Estima-se que 10% da população mundial tem algum tipo de fobia. E as mais comuns são medo de altura, de avião e medo de lugares fechados. A Esther lida bem com tudo isso, mas morre de medo de cactos. Se eu tiver que entrar numa jaula com 2 leões ou numa jaula que tem um vasinho de cactos, pode ter certeza que eu vou na jaula que tiver os leões. Os cactos são plantas verdes e espinhentas. Conseguem sobreviver em ambientes muito quentes, pelo fato de terem a capacidade de acumular água. Há mais de 2.200 espécies catalogadas e não é difícil encontrá-los, principalmente em decorações. É uma situação chata, né? Porque você vai na casa de alguém e você fica assim. O que será que ela está procurando, né? Ela não sabe explicar, mas desde a infância não pode ver cactos, nem mesmo em desenho ou pela televisão. Eu não chamo de medo, eu chamo de pavor, né? Porque para mim é um pavor, é muito forte, né? Todo indivíduo que tem um medo exacerbado, ele entra num quadro que a gente chama de ansiedade. Essa ansiedade faz com que ele tenha sintomas autonômicos. Quando eu vejo, eu me sinto mal, eu começo a chorar, meu corpo treme, eu tenho calafrios. Até a decoração do condomínio em que ela mora precisou ser modificada. Eles conseguiram colocar todos os tipos de cactos. Expliquei, falei, olha, tá difícil para mim entrar onde eu moro. Por quê? Porque tô dirigindo, aí eu coloco a bolsa aqui assim, né, engato uma primeira e vou. Mas sabe, eu não posso mais passear, não posso mais andar. Não... Ela sabe exatamente onde ficam as casas que têm cactos. O máximo que se aproxima de um é assim, do outro lado da rua, com pelo menos 50 metros de distância. Você tem medo do quê? Do formato, do espinho, da cor? Na verdade, acho que é um conjunto, né, de coisas, né? Ele me transmite alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que bate dentro do meu íntimo e dá aquele medo, aquela fobia. Esther já fez terapia, mas não viu resultados. Aos 61 anos, ela aprendeu a conviver com a fobia, diferente do Josiel. Para não passar mais constrangimentos, ele procurou ajuda para tratar o medo de andar de elevador. As pessoas que meio não entendem, olham torto assim, como você vai de escada? O pavor de elevador surgiu quando ele tinha 6 anos. Josiel conta que ficou preso junto com a mãe e a tia. Eu sei que ele ficou entre os andares, eu me abaixei,
abracei assim as pernas e minha mãe falava comigo e meio que depois a voz dela foi ficando distante. Eu lembro que ela saiu, a minha tia saiu e eu não consegui sair do elevador enquanto as pessoas não chegaram para que fizesse com que ele ficasse nivelado novamente no andar. O tratamento que o jovem faz inclui terapia com realidade virtual. Com óculos em 3D, o paciente consegue viver situações que lhe causem medo, como estar com baratas, cobras, nas alturas, dentro de um avião ou, no caso do Josiel, em uma cabine com sons e movimentos similares aos de um elevador. O que você pensa agora, Josiel? Que eu vou ficar preso. O que nós temos é que desativar as crenças que fazem com que ele se torne incapaz de lidar com essa situação dentro do elevador. A terapia com realidade virtual é um complemento da terapia tradicional. Em geral, são indicadas entre 15 e 18 sessões. Durante a prática, a psicóloga consegue monitorar a respiração e os batimentos cardíacos e, assim, desenvolver técnicas que acalmem o paciente. Respiração, Josiel. Pensa um pouquinho na sua respiração. Vamos lá. Isso, vai melhorando. O Josiel está quase na metade do tratamento. Enfrentar o elevador ainda é um desafio. Sempre eu acho que quando eu entro, meio que volta um pouquinho no tempo. É o que a doutora tem trabalhado comigo para manter o pensamento sempre que vai ficar tudo bem. Mas assim, você nunca pensa que você vai entrar e vai subir direto sem acontecer nada. Às vezes treme um pouquinho, às vezes você fica inseguro. Mesmo com muito medo, Josiel diz que, na maioria dos casos, já usa o elevador. Claro que com algumas técnicas. Quando eu entro sozinho, eu uso sempre o celular. Quando estou com alguém, eu procuro conversar e meio que você foge um pouquinho daquele ambiente. Tenho fé que eu vou conseguir entrar sem mexer no celular e ficar tranquilo lá trabalhando a respiração até que o medo não suma, mas pelo menos eu consiga controlar isso dentro de mim.